Deixa eu abrir aqui só o programa. Não, pegar lá embaixo depois. O gato. Como fica com você no dia a dia? As fotos. Saca aqui os vídeos. Peraí. Qual é que é o grupo esse? Qual é o grupo esse? Esse é o É a última página. primeiro João Barbosa. Tá. Terça-feira, 4h30 da tarde. Terça-feira, 4h30 da tarde. 12. Aqui. Seminário de Direito Brasileiro, Dr. João Barbosa. Boa tarde a todos. Espero que estejam nos ouvindo bem. Estamos aqui direto da Universidade Lusófona, onde seguimos, então, um seminário Luso Brasileiro. Meu nome é Fabrício Vecchio, professor Fabrício Vecchio. Estou aqui presidindo, então, hoje essa mesa. Ao meu lado, o professor Dr. João Proença. O professor Dr. João Proença tem um currículo realmente enorme, e eu vou simplesmente resumir que é um pesquisador, um professor maravilhoso, com passagem por Salamanca, com estágio pós-doutoral, e realmente é um professor que circula efetivamente por todas as universidades do mundo. É um prazer estar com meu amigo aqui do lado hoje, e vou apresentar também o nosso professor, doutor João Barbosa, que veio do Brasil, veio do programa de mestrado da Unifel, e está aqui com a gente hoje também, e vai participar junto, fazendo suas inferências e a sua palestra. Muito obrigado a todos. Então, vou passar a palavra diretamente para o professor João Proença, e aproveitem, o doutor João Barbosa, perdão, e aproveitem a palestra. Por favor, professor. Muito boa tarde a todos, no Brasil e em Portugal. Agora já estamos no período da tarde, né? É um prazer estar aqui. Eu quero cumprimentar os coordenadores desse evento, o professor Fábio Veiga, a professora Maria do Rosário Anjos, e que não está presente, não é, mas está no nosso coração presente. Professor Flávio Martins, coordenador do nosso mestrado da Unifiel, e cumprimentar também a nossa magnífica reitora, professora Maria de Lourdes Duarte, né? Bom, nossa pretensão é falar um pouco sobre os direitos fundamentais, sua historicidade, caminhando para considerações no nosso Brasil, não é? Temos a clareza de que nós não estamos trazendo aqui novidade temática, não é? Direitos fundamentais não é uma novidade temática. Entretanto, nós entendemos que os direitos fundamentais, por que devemos falar dos direitos fundamentais? Dos direitos humanos, em sentido mais amplo, não é? Aliás, eu estava refletindo sobre a palestra do professor Fábio Veiga hoje, e já me deu a impressão de que os direitos fundamentais começam a ter uma abrangência internacional. Daqui a pouco nós vamos, talvez, num futuro não muito distante, abandonar esses termos direitos fundamentais, direitos humanos, e falar somente em direitos humanos, né? Que bom se assim nós atingíssemos essa meta de falar, vamos dizer assim, de direitos humanos no aspecto geral, não é? Nesse sentido de que as empresas já estão se preocupando, né, no respeito aos direitos fundamentais em nível internacional. No Brasil, não sei se por aqui, na Europa, mas no Brasil já tem lá uma corrente que fala em eficácia horizontal dos direitos fundamentais, não é? E a gente está... na verdade, eu acho uma certa estranheza nesse termo, porque direitos fundamentais pressupõem, vamos dizer assim, as normas de direitos fundamentais estão destinadas ao legislador, não é?
Então, quem tem que defender os direitos fundamentais é o poder público, através da legislação e através da, vamos dizer assim, da própria garantia desses direitos, né? Então, falar em eficácia horizontal, essa eficácia existe, mas quem tem que cuidar é o poder público, na minha modesta opinião, né? Portanto, nós temos que nos preocupar de falar sempre em direitos humanos, direitos fundamentais, por quê? Quando nós falamos em direitos humanos, nós estamos falando com a nossa espécie humana. E se nós falamos direitos humanos para a nossa espécie humana, para os nossos iguais, é sinal que, no passado, esses direitos, em algum momento, por alguém, não foram respeitados. No presente também não são, e no futuro, com certeza, também não serão, porque desrespeitar direitos me parece que faz parte, vamos dizer assim, do contexto da humanidade. Portanto, nunca é demais, nunca será demais falar em direitos humanos ou direitos fundamentais, não é? E a historicidade desses direitos remonta ao século XIII, né? É sabido por todos nós, que a Carta Magna marca ali, a Carta Magna de 1215, na Inglaterra. E por que a gente vai falar da Inglaterra? Vamos deixar isso mais evidente adiante, né? Então, a Carta Magna de 1215 aparece para nós como o primeiro documento de limitação do poder absoluto, poder monárquico absoluto, né? Só que ainda não se poderia enxergar esta restrição como direitos fundamentais, porque estava voltado para uma classe muito restrita, né, que era o baronato. Isso fica um pouco melhorado ali no século XVII, em 1688, com a Revolução Gloriosa, que vai até ali 1689, quando surge ali uma Bill of Rights, uma declaração de direitos, já num sentido mais amplo, não é? Garantindo, vamos dizer assim, que o parlamento é realmente o documento que marca a ruptura do poder absoluto, porque o parlamento assume, vamos dizer assim, a preeminência que tem hoje ainda no direito costumeiro inglês, não é? Então, esses dois momentos, eles são marcos importantes no surgimento dos direitos humanos como nós hoje conhecemos. Aliás, a gente estava numa discussão a semana passada no curso lá do nosso curso de Direitos Fundamentais, e eu lancei uma questão lá para os estudantes, para os nossos mestrandos, né? O que veio antes? Os direitos humanos ou os direitos fundamentais? E isso gerou uma certa polêmica entre eles, e eu fiquei observando, né? É claro que se nós falarmos dos direitos humanos enquanto fundamentos daqueles direitos que são inerentes ao homem, eles surgem muito antes, não é? Mas se nós falarmos da positivação, não é? Os direitos fundamentais vêm antes, porque eles surgem ali no século XVIII, né? Na afirmação constitucional. Bom, então, direitos humanos ou direitos fundamentais, não vamos nos preocupar aqui muito com esta diferenciação. O fato é que nós precisamos ter a consciência de que esses direitos têm que ser preservados e que têm que ser objeto de luta de todos nós, né? Até, vamos dizer assim, eu preciso tomar ser um pouco mais sereno, porque eu estou aqui ladeado por autoridades no tema, não é? Mas, de qualquer forma, nós temos que, como eu digo, sempre levar em conta que quanto mais se fala nesse tema, melhor a gente está caminhando para assegurar direitos, não é? Então, esta viragem, não é, de direitos absolutos para direitos fundamentais, né, inverte a posição do indivíduo, né? Ele passa de submisso a, vamos dizer assim, detentor da soberania, pelo menos nos estados democráticos, né? Ainda não era assim, evidentemente, nas monarquias, mas a monarquia inglesa, que é a que a gente tem ainda como referência, ela já passa a ter, vamos dizer assim, o parlamento como assegurador desses direitos, né?
E qual é vamos assim, no século XVIII, a grande primeira revolução que firma os direitos, que ainda hoje nós nos espelhamos nele, a Revolução Americana, né, de independência dos Estados Unidos. Nós temos lá como grande referência sempre a Revolução Francesa. E a gente se esquece que a Revolução Americana foi o caminho, porque a França participou da guerra dos Estados Unidos com a Inglaterra para a conquista da independência, né? E ali ela foi, vamos dizer assim, os franceses começaram a enxergar esta possibilidade de romper com o seu regime monárquico, não é? Então, a partir da Declaração de Virgínia, né, do Estado da Virgínia, que marca ali o surgimento da primeira República Constitucional, não é? Falando da constitucionalismo moderno, não é? A primeira República Constitucional, ela traz esta preocupação do indivíduo como aquele destinatário dos cuidados que o Estado deve ter, né? A França se recolhe da guerra com os Estados Unidos, vamos dizer assim, com a sua economia abalada pela participação na própria guerra, mas já está no bojo ali vamos dizer assim, dos iluminados, vamos dizer assim, franceses, né? Essa necessidade de combate, de acabar com aquele poder absoluto. Tanto que a Revolução Francesa foi uma revolução do ponto de vista do movimento interno muito violenta, né? Tem vamos dizer assim, um crítico dessa revolução, que ele é muito citado, que é o Edmund Burke, né, que ele fala das reflexões sobre a Revolução na França, e que ele aponta, vamos dizer assim, esse aspecto da Revolução Francesa de tanta violência, né, e tanto sangue derramado. E esta referência à Revolução inglesa de 1688 como revolução uma revolução gloriosa, é exatamente porque ali não teve violência. Foi uma revolução baseada em conflito de religião e tal, mas que conseguiram superar as divergências sem grandes lutas. Por isso, revolução gloriosa, exatamente porque não teve violência. Bom, então, aí sim acontece na França, não é? Esta revolução que, para nós, é referência, não é? Os direitos fundamentais. Bom, a França tinha lá na sua bandeira, né, revolucionária, ou nos seus ideais revolucionários, a perseguição da liberdade, igualdade e fraternidade, né? E aqui a gente tem que fazer um parênteses para falar uma referência, fazer uma referência a gerações de direitos, né? Como é sabido pelos estudiosos de direitos fundamentais, em 1979, um estudioso, um profissional, um membro da Comissão Internacional de Direitos Humanos, Karel Vazak, numa palestra em Estrasburgo, na França, para fazer uma apresentação, ele teceu um paralelo entre umas ideias dele com esses ideais da Revolução Francesa. Bom, liberdade, igualdade e fraternidade. E ele, para expor, né, ele pegou esses três valores e dividiu ali em 3 gerações, né? E construiu a palestra dele baseada nesses 3 pilares, né? O que acontece? Isso pegou na doutrina, né? A doutrina abraçou essa questão das gerações de direito e começou a se falar em gerações, dimensões e tal. Isso ganhou uma proporção bastante considerável. Nós tivemos um jurista brasileiro, Antônio Augusto Cansado Trindade. Esse jurista, ele foi, vamos dizer assim, juiz da Corte Interamericana de Justiça, e foi juiz da Corte Internacional de Justiça.
E ele foi amigo do Karel Vazak. E numa explanação em 2000, em Brasília, o Cansado Trindade disse o seguinte, falou, olha, o Karel Vazak não tinha a menor pretensão desta classificação dele chegar, ganhar, vamos dizer assim, a abrangência que ganhou. Não é? Ele simplesmente preparou aquilo para uma palestra. E o Antônio Cansado Trindade faz uma crítica ácida a quem se apoderou disso, eu não vou aqui citar nomes, né? Doutrinadores de renome, inclusive, até porque o nosso objetivo aqui não é criticar esse aspecto das gerações de direitos e tal, é apenas trazer dados epistemológicos, né? Porque as referências são muito frequentes a gerações de direito. Enfim, a gente faz essa observação para deixar claro que nós não vamos aqui nos preocupar com gerações de direitos, até porque geração tem aquela história de que uma vem após a outra, mas que nos direitos não se acabam, eles vão se entrelaçando, tudo bem, né? Agora, essa classificação ela tem uma importância para nós, didaticamente, não é? Abordar a questão da separação dos direitos, não é? Perante os nossos estudantes. Mas eu faço questão de fazer esta observação e, em termos de gerações de direito, a gente para por aí. Deixando claro, mais uma vez, que não é nossa pretensão ficar aqui polemizando temas para os quais não estamos nem qualificados. Não é? Mas acho que é sempre bom a gente trazer, né, as referências desses acontecimentos. Né? Bom, as pretensões dos revolucionários franceses produziram a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. E é incrível, porque era realmente a declaração dos homens masculinos, né, e cidadãos, mulheres, escravos, qualquer outra categoria não está, ou gênero ou categoria não estava contemplada nessa declaração, a ponto de uma senhora, não é, escrever uma declaração de direitos da mulher e da cidadã. Não é? Isso, se não teve outro resultado, contribuiu para a sua ida à guilhotina, né? Ou ao cadafalso, como ela mesma reivindicava, né? Olympe de Gouges, né? Ela, na sua jornada, terminou defendendo lá os ideais do Luís XVI, o rei Luís XVI, que foi guilhotinado, e ela também foi levada à execução, também por conta disso, com certeza, muito embora não estivesse claramente colocado. Bom, mas a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão traz um dispositivo que, no nosso entender, é o cerne do constitucionalismo moderno. Né? A pretensão universalista dos revolucionários franceses, e dizemos universalista até porque eles criaram um calendário, né, específico que durou 3 anos, mas eles criaram um calendário porque eles achavam que eles estavam promovendo uma mudança universal. Né? Então, a pretensão deles era criar uma nova, que aquilo, vamos dizer assim, se transformasse numa nova era. Deixa eu passar água. Muito obrigado. Bom, mas esse dispositivo que eu me refiro é o artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Que eu peço licença aqui para ler. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação de poderes não tem uma Constituição. Não tem Constituição. Bom, logo, se nós pegarmos esse artigo e for interpretá-lo, nós vamos entender que Constituição é, essencialmente, embora não somente isto, né? Constituição é a soma da garantia de direito com separação de poderes, né? De acordo com esse artigo da Declaração, não é? Francesa. O Luiz Alberto Davi Araújo, né, um professor da PUC de São Paulo, e o seu colega Vidal Nunes Júnior, que escreve uma obra lá, Direito Constitucional, né? Eles chamam a isto a autogeneratividade
dos direitos fundamentais. Ou seja, os direitos fundamentais só existem porque existe uma Constituição. E esse artigo 16 diz que só existe uma Constituição se houver direitos fundamentais. Portanto, os direitos fundamentais, olha que interessante, termina sendo, vamos dizer assim, responsáveis pela sua própria existência. Não é? Então, nessa configuração do Estado, os direitos fundamentais, a separação dos poderes, fica caracterizada, e pelo menos nos países democráticos, né, a gente pegar a Constituição brasileira, a Constituição portuguesa, por exemplo, né, que vem de ambas de situações de poderes, vamos dizer assim, não democráticos, né, a gente percebe que o objetivo maior ali era colocar o poder nas mãos do povo, né? Ou seja, dar a soberania ao povo, soberania popular, né? Mas eu gosto de uma observação do Benjamin Constant, de 1819. Ele diz o seguinte, né? Não com esses, exatamente com essas palavras, né? O indivíduo é soberano na aparência, pois quando exerce soberania, em raras e determinadas épocas, não é senão para abdicá-la. E aí eu fico pensando, né? Nós comparecemos às eleições, elegemos nossos representantes, e a partir daí, o que nós fazemos com a nossa soberania? É comum, muitas vezes, a gente pegar pessoas, entre nós, né? Não estamos aqui particularizando, né? A gente vai, vota, escolhe nossos representantes, depois chamamos todos de ladrão ou de incompetentes e tal. Bom, mas somos nós, né, que elegemos. Então, a soberania exige de nós, assim como os direitos humanos, os direitos fundamentais, exige de nós responsabilidade, não é? Na defesa desses direitos, na defesa do meio ambiente. Tem uma imagem que, em São Paulo, sempre me choca quando tem as grandes tempestades, né? As chuvas torrenciais. Se nós formos ali ao encontro do Rio Tietê com o encontro do Rio Pinheiros e olhar, tem um mar de garrafas PET, de resto de móveis e tal. Então, é preciso que nós chamemos atenção também para a consciência popular, não é? Exercer a soberania não é só ir lá e votar, é preciso que nós tenhamos também responsabilidade, não é? E nos falta esta consciência. Né? Pois bem, toda essa mudança, né, que houve e tal, com esse constitucionalismo do Estado democrático e tal, isso criou uma expectativa nas sociedades, de modo geral, da busca pela felicidade, né? Presentes, inclusive, na Declaração de Direito, esta busca pela felicidade, presente na Declaração de Direito dos Estados Unidos e também da Revolução Francesa. Isso acontece no momento em que as sociedades estão experimentando um grande desenvolvimento, revolução industrial, não é? Tecnologias, moda, a França experimentando ali a Belle Époque, não é? Tudo muito bonito. E o homem começa, vamos dizer assim, a partir para esta questão, para esse entendimento de que o mundo virou uma maravilha e que ele realmente seria feliz. Então, a busca da felicidade estava ali sendo firmada, né? Tudo isso com base no homem iluminado, não é, do século XVIII. Iluminismo, ilustração, esclarecimento são, vamos dizer assim, termos que expressam esta época, né? E o Kant, ele, ao responder uma questão, o que é o esclarecimento? Ele diz o seguinte, né? Aspas, esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Ou seja,
podemos entender, então, esse esclarecimento como o estágio, não é? Em que o indivíduo alcança sua autonomia pelo pensar racional, livre e esclarecido. Livre porque não está sendo, vamos dizer assim, conduzido por ninguém, né? Tem dois autores dessa época, da época aqui do século XX, já, né? Adorno e Horkheimer, que encerram a dialética do esclarecimento, um texto dele, dizendo o seguinte: olha, o próprio esclarecimento, aspas, né? O próprio esclarecimento, em plena posse de si mesmo e transformando-se em violência, conseguiria romper os limites do esclarecimento. Bom, de toda forma, o esclarecimento ele vem acompanhado dessa promessa de felicidade, né? O homem feliz. E esses avanços levavam realmente a crer que o homem seria livre, feliz, não é? Por tudo que se apresentava. Tudo parecia andar bem, não é? Até que a gente chega ali no início do século XX e vem a Primeira Guerra, não é? E acaba com aquele ideal de felicidade, porque a gente percebe seres humanos sendo mortos sem que tivesse, vamos dizer assim, oportunidade de refletir sobre o que estava acontecendo, né? Então, essa Primeira Guerra deixou, segundo a gente conseguiu pesquisar, um saldo de cerca de 20 milhões de mortes, 20 milhões de feridos. Chamo a atenção aqui para que nessa época para o fato de que nessa época nós tínhamos cerca de 2 bilhões de habitantes, né? Encerrada a Primeira Guerra, sem que o mundo se recuperasse dos seus efeitos, vem a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial deixa um saldo de cerca de 40 milhões de civis e 20 milhões de soldados que perderam a vida. Repito, nós tínhamos 2 bilhões de habitantes no globo terrestre, né? Para ter uma dimensão disso, há um dado que é recente para todos nós: a pandemia que, vamos dizer assim, apavorou a todos nós, quando nós já contamos, no início desse ano, eu acho, atingimos o marco de 8 bilhões de pessoas, a pandemia deixou um saldo, segundo a ONU, de 20 milhões de vítimas fatais. Então, se nós fizermos a comparação, né, quando nós tínhamos 1/4 da população mundial que temos hoje, nós tivemos uma guerra, a primeira que deixou 20 milhões, e a segunda que deixou cerca de 40 milhões. Hoje, com 8 bilhões, algo que nos apavorou, não é? Deixou cerca de 20 milhões. Então, vejam que a gente melhorou muito, não é? Mas, ainda assim, estamos carentes de cuidados com direitos humanos, né? A criação da ONU em 1945, né, e a Declaração dos Direitos Humanos em 1948 vem, vamos dizer assim, manifestar esta preocupação com a vida humana e tal, com os direitos. E aí surge essa denominação de direitos humanos, porque de forma mais ampla, né, vamos dizer assim, objeto dos tratados, convenções internacionais, e essa é a separação que se faz na doutrina, né, entre direitos fundamentais, aqueles que estão firmados numa ordem constitucional de determinado Estado, direitos humanos que estão assegurados numa ordem internacional, nos tratados e convenções, né? Mas só que o fantasma da violência não se afastou, porque nós tivemos o quê? A Guerra Fria, né? Então, a humanidade estava sempre nessa temeridade de que, em algum momento, algum maluco, né, apertasse um botão, né, e a bomba atômica acabaria com a humanidade. Felizmente, nós não tínhamos Putin na época.
Então, veja, parece que aquela afirmação de Adorno e Horkheimer de que o esclarecimento, né, não daria conta de tolher essas violências, né, que ele se tornaria ele mesmo, o esclarecimento próprio, a própria violência parece que está, vamos dizer assim, relativamente confirmada, não é? Ou seja, o esclarecimento, ele, no auge do seu desenvolvimento, ele seria, vamos dizer assim, objeto da sua própria violência, não é? Nesse, vamos dizer assim, caldo de violência do início e de meados do século XX, a gente vê surgir o que hoje nós falamos sem muita reflexão, às vezes, né, sobre esse valor supremo, não é? Esse valor inato que convencionou se chamar dignidade da pessoa humana. Não podemos esquecer que, em tempos não muito distantes, esse valor dignidade, ele era, vamos dizer assim, representativo da classe da pessoa, né? Ele era representativo da classe das pessoas, ou seja, as pessoas, elas eram ou não dignas de acordo com a sua posição social. E é a partir desses problemas enfrentados pela humanidade até meados do século XX que surge esse valor que é incorporado à Constituição brasileira, Constituição portuguesa e tantas outras, não é? Hoje, aquilo que era tratado como dignidade, hoje é o valor moral, não é? E por isso a gente fala tanto em dano moral, não é? Talvez no passado fosse dano à dignidade. Hoje é dano moral, porque a dignidade todos temos, né? Independente da nossa condição social, econômica, etc., né? Bom, e nesse movimento todo, qual vamos dizer assim, qual é o valor que está no nosso ideário de felicidade, né? Já não é mais, porque a ciência, a tecnologia, tudo isso já está presente. E veja essa comparação que a gente fez, né? O fato de nós termos tido aí 20 milhões de vidas ceifadas pela pandemia é fruto da ciência, né? Desenvolvimento científico, tecnológico e tal, né? Então, veja, o motor do desenvolvimento hoje e o que nos dá a impressão de felicidade é a capacidade de consumo. Desafios desta, vamos dizer assim, os desafios desta busca de reduzir a desigualdade está realmente nos direitos sociais. E os direitos sociais não são direitos de soma zero, né? Porque aqueles que mais contribuem são os que menos recebem, até por necessidade não tem tanta necessidade de receber, vamos dizer assim, o apoio social do governo, né? Quanto àqueles que não contribuem. E aí, nas questões ideológicas, surge inclusive um conflito, porque aquele que contribui não é beneficiário dos direitos. E aqueles que são beneficiários não são suficientemente atendidos por esses direitos. Então, esse é um grande desafio das políticas públicas, não é? De
empregar o máximo de recursos possível para reduzir as desigualdades sociais. E como já foi dito aqui hoje, nós temos desigualdades sociais enormes no Brasil. Para ter uma ideia, nós temos estado onde a expectativa de vida, estou falando do Brasil, né? Onde a expectativa de vida chega a 75 anos, segundo pesquisa que eu fiz essa semana, vindo para cá. Mas temos estado onde a expectativa de vida é menos de 67 anos. Vejo que não é uma diferença pequena. E este é um reflexo, é um dos reflexos, não é, da nossa desigualdade, do nível da nossa desigualdade social, né? Então, a busca da felicidade é um desafio que os estados têm que enfrentar. Curiosamente, nós já tivemos 2 propostas de emenda à Constituição propondo que o artigo 6º da nossa Constituição, onde estão contemplados os direitos sociais em espécie, né? Já tivemos 2 propostas de emenda constitucional para se inserir no texto do artigo 6º a busca da felicidade como um direito fundamental. Mas isso a gente chama atenção para o seguinte: não basta positivar direitos para que eles se transformem numa realidade. A gente precisa de muito mais, né? Vejamos, por exemplo, o texto, peço licença aqui para ler o texto originário do artigo 6º da Constituição brasileira. Os direitos sociais, né, em espécie, né, eles contemplavam, né, vou ver aqui o texto exatamente para... Contemplava direito ao trabalho, né, direitos à previdência, enfim, uma série de direitos que o Estado teria que assegurar, não é? Então, veja, direito sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. É desnecessário dizer que esses direitos eles estão positivados, mas não estão garantidos. Basta nós pegarmos o direito ao trabalho, ou seja, o direito da pessoa de ter um emprego, né? Estou encaminhando para o final, professor. O Brasil conta hoje, dados do IBGE recente, com 8,6 milhões de pessoas desempregadas. Não parece muita coisa, né? Nós temos 203 milhões, seria algo em torno de 4, alguma coisa por cento. Esse número é maior do que a população de muitos países da Europa. Então, seria como se determinados países não tivessem uma pessoa empregada, não é? Falando em termos de população. Só para a gente, sabe, para isso bater um pouquinho na nossa cabeça. Fora que eu estive em Salamanca, acho que há uns 3 anos, e esse número era bem maior. E por que ele reduziu? Porque nós tivemos, vamos dizer assim, uma grande quantidade de subemprego que não aparece nas estatísticas, né? Então, veja os desafios que o Brasil tem, não é? Nesse aspecto, não é? Então, eu disse que nós tivemos 2 propostas de emenda constitucional tentando colocar a felicidade no artigo 6º. Nós tivemos uma de um senador, então senador Cristóvão Buarque, né? E tivemos uma da então deputada Manuela Dávila. As 2 foram rejeitadas pelas respectivas casas legislativas por conta lá de dispositivos do seu regime. Decurso de tempo, né? Não de prazo, mas de tempo, não é? Que inviabilizaram aprovação dessas emendas. Então, acho que o grande desafio do Brasil é conseguir recursos, né,
conseguir. E o recurso do Estado, né, vem via impostos. E nós temos um dispositivo na Constituição Federal que gera uma omissão, gera não, né? É objeto de uma omissão legislativa desde 88, portanto, há quase 35 anos, nossa Constituição é de 5 de outubro de 88, e que atribui à União, né, a instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas. Até hoje, né, isso não foi avante. Não é por falta de iniciativa, não é? Mas nós ainda não conseguimos instituir esse imposto, que seria uma via de redução das desigualdades. Não é? Não foi por falta de iniciativa, não. Tá? Mas essa omissão já vai para os 35 anos. Bom, encerrando, vamos dizer assim, deixando aqui a nossa impressão pessoal, de que os direitos fundamentais, direitos humanos, constituem, vamos dizer assim, uma conquista de inestimável valor. E nós temos alcançado ganhos. Nós temos alcançado ganhos, não é? Inclusive por demandas democráticas que as constituições democráticas como a nossa permitem. Ou seja, a sociedade, a população lutando por políticas públicas e tal, de forma vamos dizer assim, a quase que obrigando os governantes a tomarem providências no sentido de socorrer as populações mais carentes, as parcelas mais carentes da população. Hoje nós vimos aqui vários exemplos nas falas dos nossos alunos, não é? De quão grande é o nosso problema de desigualdade, não é? E de necessidade de garantias de direito. Não é? Então, como um país continental como o nosso, produtor de alimentos, né, de riquezas, né, é triste a gente ver que ainda tem grande parcela da sociedade, né, que não tem acesso a alimento, né, sem falar de outros direitos. Né? Mas se a pessoa não tem direito à água tratada, saneamento básico, né? Veja a dificuldade, né, que o Estado brasileiro tem como desafio. Não é? Mas a mensagem que a gente quer deixar no final é o seguinte: a positivação de direitos por si só não consegue nada. É preciso muito mais. Não é? É preciso lutar, é preciso estabelecer políticas públicas eficientes, utilização de recursos públicos com maior justiça social, enfim, acho que só assim que a gente vai conseguir, vamos dizer assim, minimizar as agruras de grande parcela da nossa sociedade. E a gente fala do Brasil, mas sabemos que tem muitos países do mundo que passam pelos mesmos problemas, não é privilégio do Brasil, não. Mas cada um precisa lutar, fazer a sua parte. Muito obrigado. Obrigado. Professor João Barbosa, tema extremamente importante, com dados atualíssimos, né, dados, inclusive, da semana passada, inclusive, com relação à própria redução da taxa de desemprego no Brasil, que, como bem o senhor colocou, né, ela é fruto de duas situações. Efetivamente, um pouco de redução na questão do desemprego mesmo, e a grande redução se dá em virtude da forma como é feita a contagem do desemprego também, no qual ele acaba excluindo da linha de desemprego as pessoas que estão ocupadas com relação a esses subempregos cada vez e crescem mais, infelizmente, né? E o senhor também colocou a questão dos países, né, terem essa questão de desigualdade extremamente forte. Isso não é privilégio do Brasil, muito pelo contrário.
a gente tem uma dificuldade ainda muito grande, principalmente no Novo Mundo. Vou passar agora, então, a palavra para o meu querido professor Dr. João Proença Xavier, professor doutor de Coimbra Business School, investigador do 620 da Universidade de Coimbra, com pós-doutoramento em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca. E o tema do professor João Proença é Direitos Humanos em Perspectiva Ibero-Americana, a gestação por substituição em Portugal e no Brasil. Por favor, professor. Ora, muitíssimo obrigado. Cambiamos, como dizem os espanhóis. É uma honra imensa partilhar a mesa com o meu querido amigo e presidente Fabrício Bondevecchio, que além disso, de professor e estimado colega, é também advogado, o que é uma característica que temos em comum e que muito me honra. E ainda mais, partilhar pela primeira vez a mesa com o estimado professor João Barbosa, que transversalmente aqui falou de matérias particularmente difíceis e, diria eu, impossíveis de sintetizar em 30 minutos. Portanto, muito a aprender consigo, professor João. Uma síntese transnacional, foi até a vizinha Espanha, com dados da maior atualidade e com muito interesse, o que mostra que estas matérias não estão fora da investigação científica de topo das universidades internacionais e, no caso, brasileiras. No entanto, os governantes têm estado a olhar para o lado e não têm estado atentos aos artigos e publicações, nomeadamente que o Iberojur faz, que esta universidade faz, que a vossa universidade no Brasil também tem vindo ao longo das décadas a produzir, e que eventualmente deveriam formar mais aquilo que é os Policy Decision Making Powers que existem em todo o mundo e que eventualmente não pegaram a moda ainda, como dizem os espanhóis, de acompanhar-se de cientistas e cientistas sociais, cientistas do direito, humanistas e outros cultores de direitos humanos, ou fundamentais para entender, e que eventualmente seria muito útil para o bem de todos. Teríamos aqui não uma palestra plenária, ou duas ou três, mas aqui uma discussão científica interessantíssima, que espero eu fazer, não com o meu estimado colega, mas com os meus alunos, ao longo do semestre que agora começa. Peço desculpa por me ter retirado, mas a minha universidade neste momento estava a confirmar, ou a confirmar a aceitação irrevogável da minha posição de professor de Direito de Estudos Europeus, que acumulo já com a de Direito Constitucional Contemporâneo. E então uma das matérias que cruzará o direito europeu e o direito constitucional contemporâneo, e que faz parte da folha de unidade curricular que eu submeti ao meu departamento e à minha universidade para o mestrado de Direitos Fundamentais que eu coordeno, é exatamente essa distinção. E a minha posição não é que seja uma distinção despicienda de todo entre direitos fundamentais e direitos humanos. Claro que para uma cadeira específica de mestrado é interessante criar o espírito crítico, e percebo que o colega João desmistifica esta circunstância e de onde vem o seu passado da filosofia jurídica e do constitucionalismo moderno também, possa eventualmente considerar até irrelevante da ótica da apresentação que fez. No nosso caso, eu, a minha culpa, vou manter essa distinção nos nossos bancos de escola, pelo menos para o mestrado, por razões científicas e por razões de interesse, não de direito europeu internacional, mas de direito internacional tout court, no sentido de que, assim num breve resumo, que penso que não discordará, os direitos fundamentais encontrar-se-ão nas cartas constitucionais, Constituição Federal do Brasil e na Constituição que estudamos nos direitos constitucionais portugueses, nacionais, e neste caso no Constitucional Contemporâneo, que tenho muito prazer em ter sido convidado para dar, e penso que vai ser revista agora a carta e vai manter na mesma, eventualmente a mesma bibliografia, os mesmos autores, e não trata assim especificamente de direitos humanos, a não ser na componente que um dos professores, que serei eu, outro será o professor Malheiros, acabei agora também de receber essa indicação, já estava no antetrasato, ele ligado ao direito constitucional naturalmente, e eu ligado aos direitos humanos. Mas depois os tratados internacionais
eles fundamentantes e estruturantes dos direitos fundamentais, como eu os concebo, pela teoria de direitos fundamentais da Universidade de Salamanca, de onde provenho, inseridos eles próprios nos tratados internacionais de direitos humanos, que depois, como legislação supraconstitucional, são incorporados e não são soft law, são sim hard law, no meu humilde entender, e é isso que vamos ter que discutir durante o semestre. Peço desculpa estar aqui a amassá-los, já são todos doutorados, e no caso dos mestrandos, eventualmente já terão essa questão analisada com os vossos docentes, mas eu entendo que é importante perceber também como é que se faz essa incorporação, nomeadamente na Constituição Federal, em que tratados é que o Brasil procura o seu respaldo dos direitos humanos em geral, nomeadamente o direito à água, eventualmente o direito à informática e a outras acessibilidades que serão supérfluas em alguma circunstância, mas já em algumas civilizações desarrolladas, como dizem os espanhóis, poderá ser quase. Nós hoje, aqui como se vê nesta mesa, não conseguimos passar sem relógio, sem luz, sem computador para falarmos mundialmente, nem sem os nossos telefones, que estão conectados a todas as redes internacionais e à internet e às nossas universidades, nomeadamente, como foi agora o caso da Secretaria, e disseram: o professor vai dar estudos europeus ou direito mercantil. Isso pode ser qualquer coisa, mas direito mercantil, se fosse o Fábio Veiga, acho que seria muito adequado, mas eu vou ficar mesmo com o direito de estudos europeus. E então, nessa circunstância, eu espero não os maçar demasiado, mas fazer esse apontamento já também de provocação ao meu ilustre colega de painel, dizer que percebo que a desmistificação seja importante, mas na minha conceptualização dos sítios de ciência de onde eu venho, os tratados internacionais que trazem os direitos humanos de uma maneira mais ampla, depois integram-nos objetivamente numa parte mais potente das nossas constituições, que não é necessariamente aquela dos direitos fundamentais. Mas bem, depois pode ser que possam aceder a alguns dos seminários do nosso mestrado, ou eventualmente poderem ser convidados até para divergir saudavelmente, sem perturbar a coerência das questões que eu irei fazer aos alunos de mestrado, e eventualmente admitirei até trabalhos que venham a discutir essa matéria. No entanto, de onde venho, não posso suavizar essa pequena decalagem de corte, como o cabelo, né? Não pode ser um corte assim direto, porque acho que são duas coisas encaixáveis, mas distintas. Ora bem, depois, já que, pronto, temos que utilizar bem o nosso termo, vou já aqui aproveitar aí em todos vocês para fazer um convite que não tem nada a ver com a minha palestra, assim diretamente, mas indiretamente tem, que é dizer aqui ao professor Fabrício, ilustre colega, que, com todo o devido respeito, estou na Lusófona do Porto, mas isto aqui é uma organização mundial transuniversidade, embora seja da Cátedra de Bioética da Unesco e eventualmente da Universidade do Porto, e neste caso da Faculdade de Medicina, mas nos dias, vamos lá ver se eu não vos engano demasiado, 16 a 20, para mim de 15 a 20, decorrerá o Congresso Mundial de Bioética no Porto pela segunda vez, chamar-se-á Bioethics, Medical Ethics and Health Law, e que é considerada a 15ª Conferência Mundial e um dos maiores congressos, segundo o ano passado, de sempre do planeta de bioética. Diz-me assim, mas que é que o senhor está a fazer essa promoção? Porque o professor Rui Nunes foi agora nomeado, esta semana, aliás, comigo em Salamanca, o presidente, não só da conferência, mas da Share Internacional de Bioética, o que muito honra Portugal e toda a América Latina, naturalmente, em sucessão ao professor Arman Karmi, que também já vai manter o lugar honorífico de presidente fundador desta instituição, pela Universidade de Haifa, mas pela sua provecta idade se vai retirar, deixando esta organização na mão daquilo que também é o meu chairman desta conferência e presidente do grupo, do qual eu tenho a honra de participar, que é o National Committee Organization Committee. Então, porquê? Em Portugal, eu integro já quase há meia década, pelo menos, a comissão da organização do 14º e 15º Congresso Mundial de Bioética, e assim me desculpo para a minha conferência sobre esta matéria luso-brasileira, sendo que o meu field é o direito constitucional e, eventualmente, os direitos humanos, e vou acabar por falar por biodireito e, na realidade, direito cur positivo, português e espanhol, português e brasileiro internacional, mas penso que cumpre esta partilha de saberes. Portanto,
caro Sherman, e o meu caro colega, depois entregarei a todas as pessoas aqui do auditório, não sei se tenho para toda a gente, mas pelo menos alguns partilharão, ainda que nos aviões para o Brasil. Esta conferência está aberta, eu não vendo bilhetes nem nada disso, o call ainda está aberto, tem que ser em inglês porque é internacional, são as regras do Congresso, e será no Sheraton do Porto, Hotel and Spa, uma vez que estas organizações internacionais, desde o primeiro número, são feitas com o apoio universitário da Cátedra da Unesco e da Universidade de Haifa, neste caso da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e da nossa representação. Eu próprio também faço parte do grupo de investigação em Biodireito e Bioética, que terá um white paper com o qual eu também já sei que terei uma adenda, nomeadamente a falar sobre estas matérias, do que é a gestação sob substituição, mas mais da característica de uma recomendação às políticas públicas mundiais sobre o anonimato dos doentes nas técnicas de reprodução medicamente assistida a nível mundial. Despretensiosamente, e porque o Fábio Veiga, desde a primeira hora, me disse: João Proença, conto consigo no Congresso Luso-Brasileiro que se vai realizar na Lusófona. Eu disse: Fábio, com certeza, meu amigo, conta comigo naturalmente. Como o mais hispânico dos portugueses, como o mais ibérico português dos hispânicos e, naturalmente, com uma alma latina e irmanado com o Brasil inequivocamente. Mas não faz assim tanto sentido falar sobre essas matérias, uma vez que eu sou um autor mais ou menos ibérico e mais virado para o direito europeu. Penso que não tenho nada a partilhar comparativamente com os colegas brasileiros que tenham interesse para o direito interno deles ou para as reflexões deles. Até porque o direito constitucional português acaba por ser diferente do direito constitucional brasileiro, e a minha profundidade de conhecimento do direito constitucional brasileiro não é significativamente aprofundada para vos poder valer em alguma coisa a vocês aqui presentes e aos colegas que estão a seguir, mestrandos ou doutorandos que sejam, ou mesmo licenciantes que sejam brasileiros. No entanto, eu sempre mostrei toda a disponibilidade. E quando ele agora, uma vez que, para todo o auditório que não saiba, eu não estive ontem presente aqui presencialmente, como seria de esperar, porque ontem foi um ato de reconhecimento público internacional de que a cultura também é ciência. E fê-lo a Universidade de Salamanca, é uma universidade oitocentista, das mais antigas da Europa, que também secundada pela minha alma mater, a Universidade de Coimbra, e que decidiu, e muito bem, com o meu voto no Ilustre Colégio de Doutores, votar o Caetano Veloso, cantor, filósofo, letrista e cientista social, na minha humilde opinião, doutor honoris causa em Filologia pela Universidade de Salamanca. E ontem foi o ato, portanto eu não podia duplicar. Aliás, peço aqui publicamente, com certeza que o meu diretor de Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra não verá esta conferência. De qualquer das maneiras, peço desculpa ao meu reitor da Universidade de Coimbra, e no caso ao colega Jonatas Machado, ilustre cultor de Direitos Humanos e catedrático de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que ontem tomou o prosse e que aqui online, publicamente e internacionalmente, eu dou desde já os parabéns. Era também o antigo decano da nossa faculdade, já, portanto, sucede-se a ele próprio e muito bem na continuação de trabalhos, e também o antigo diretor do Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde eu comecei a minha carreira como investigador e como estudioso dos direitos humanos, que depois me levou ao mestrado, doutoramento e pós-doutoramento em Direitos Humanos na Universidade de Salamanca. Mas não por isso, mas tinha também no meu mailing list um convite oficial do reitor da Universidade de Coimbra para estar presente na tomada de posse do meu diretor de faculdade. O que eu teria muita honra em estar, mas como eu não tenho o dom da ubiquidade, não podia estar em Salamanca e em Coimbra. E diz: mas como é que o senhor escolhe? Eu não escolho, tento estar nos dois sítios ao mesmo tempo com a mesma equidade. Bem, é como a igualdade de género, portanto, na realidade está consagrada, e nós tendencialmente tentamos, em todas as dicotomias da nossa vida política, pública, constitucional, de direitos humanos ou fundamentais, equilibrar as oportunidades, o pagamento, o acesso aos lugares públicos e académicos e todos os outros, de homens e de senhoras, neste caso. E neste caso aqui, o convite da Universidade de Salamanca veio primeiro. Eu votei previamente, portanto, antes de saber a data do agraciamento, que também foi combinada com o Caetano Veloso, eu próprio já tinha votado
achei uma excelente solução a votação do prémio honoris causa. Aliás, ficámos a saber pela voz do próprio que já tinha Entendi. um doutoramento honoris causa pela Universidade da Bahia, mas que me disse ele, que os colegas brasileiros conhecem isso muito bem e vão se rir, atribuída em trilho elétrico, portanto, em cima de um autocarro a tocar em música. O que ele achou maravilhoso, e na Bahia será um doutoramento, portanto, sui generis, mas que na Europa não é assim que se faz. O protocolo foi altamente rigoroso, tanto que eu recebi, no mailing list, um certificado oficial intransmissível no meu nome, e me foi dito que, uma vez aceite, o meu lugar de doutorado pela Universidade de Salamanca, de professor pela Universidade de Salamanca, ia ser guardado, perguntando-me se eu levaria os meus trajes doutorais ou a própria universidade me providenciaria outros. Sendo que, uma vez aceito, aquele lugar não seria disponibilizado para mais ninguém. Ora bem, só depois, previamente, é que eu tive conhecimento de que havia a tomada de posse do diretor da faculdade e que o congresso seria nestes 2 dias. Portanto, o Fábio teve o cuidado de me dizer que era possível, portanto, incomodá-los nesta final de tarde, na segunda parte, e então o que eu disse foi, bem, então não posso estar em todos os lados, vou escolher. Tenho 2 dias de congresso, irei estar no segundo. Na Universidade de Coimbra já conheço o meu diretor e reconheço-lhe os méritos, portanto vai ter uma carreira fantástica, dou já os parabéns, Dr. Jonatas. Ou o Caetano Veloso, já conhecia, tenho a discografia em vinil, como terão muitos dos presentes aqui. Alguns discos ouvi, ou pelo menos músicas do próprio, enquanto estudava, quer no doutoramento, quer no pós-doutoramento da Universidade de Salamanca, em Direitos Humanos, neste caso, e não conhecia a personalidade em si, o que muito me honrou. E queria aqui deixar também uma nota interessante, que é em castelhano, do melhor possível. Eu não sabia que o Caetano Veloso havia cantado também discos gravados em castelhano, não muitos, mas que foram citados também pelo meu reitor da Universidade de Salamanca e pelo colega Pedro Serra, que o propôs para a prova de doutoramento, para a honra do doutoramento honoris causa. Caetano Veloso disse, bem, alguns autores castelhanos e académicos, e também da Universidade de Salamanca, dizem que Luna é muito mais romântico e bonito que Lua. O que eu discordo totalmente, como se pode ver na letra de algumas canções. Estou a citar de memória. Já ao contrário, permita-me discordar, e na frase, no pensar também de um fundador desta casa, Miguel de Unamuno, o luar é uma palavra que existe em si, em português do Brasil, em português de Portugal, em português, e que em castelhano não existe, e que eu penso como Unamuno, e eu próprio tive a oportunidade de parafraseá-lo nas redes sociais, dizendo isso, parabéns Caetano Veloso. Luar será para Caetano Veloso, como para Unamuno, um verbo. E isso em si não há nada mais romântico. E, se bem me entendem, objetivamente eu penso que cumpriu muito bem o que é, não sei o que é que dirão os cientistas, neste caso de astrólogos ou eventualmente da astrologia, sobre esta concessão do verbo. No entanto, eu compulsei alguns colegas que estavam catedráticos de letras sobre, eventualmente, na época antiga, ou mesmo até medieval, se já tinha existido em algum momento na Península Ibérica, em Portugal ou em Espanha, o verbo luar. Disseram-me que não, de qualquer das maneiras, a ideia em si fica fantástica, e fica aqui o meu honesto agrado ao colega honoris causa Caetano Veloso por esta novidade científica que eu aprendi agora e que vos queria trazer aqui. Então, por isso tudo, o que é que eu vos trago? Aqui uma representação da minha tese de pós-doutoramento, nomeadamente em Direitos Humanos, e que em espanhol se chamou, diria com toda a humildade, o meu livro, eu tenho várias participações em livros, mas este é assim um livro em termos próprios, e que saiu pela Ratio Leges, a editora da Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca. Está efetivamente em castelhano, mas eu consigo não amassá-los demasiado e repestinar-me, e que se chama Gestación por Substitución em Perspectiva Comparada. Análisis comparativa em contexto ibero-americano, Portugal, Brasil e Espanha. E eu disse, Fábio Veiga, pronto, eu agora estou já a entrar para o ato do Caetano Veloso, não, mas tenho que me dizer o que é que vai falar, que é para eu, portanto, indicar pelo menos a presidência e, eventualmente, relacionar a conexão do seu tema com o painel de colegas com que vai falar. E eu disse, pronto, vai ser mesmo isso. Vai ser aquilo que é uma análise comparativa
do direito, pelo menos brasileiro e português, sobre a gestação de substituição. Uma temática completamente diferente, sobre os direitos humanos reprodutivos e o direito à reprodução por mote e ajuda vamos lá ver, do direito à saúde e do direito à melhor saúde possível e para que eventualmente não se possa reproduzir essa assistência. Então, nessa ótica, só dar-vos aqui assim um introito, mesmo do livro, diretamente, não menorizando, até para ser fiel também àquilo que já escrevi, uma vez que esta obra é de 2000 e publicada em 2019, mas da investigação que eu desenvolvi em 2018, 2019, e que cumpria no centro que eu integro na Universidade de Salamanca, o Centro de Estudos Brasileiros, uma aspiração única, antiga, que era o Fábio Veiga, que eram outros colegas, já me haviam desafiado para falar docentemente em várias universidades brasileiras, já o tinha feito da ótica do direito internacional, mas visto de um ibérico e visto de um europeu. O que não era tão interessante, uma vez que, no caso, o professor João citou perfeitamente o Corte Ibero-Americano de Direitos Humanos e a legislação brasileira, faz todo sentido ter uns olhos de um estrangeiro, num certo sentido, ainda que assim, familiar e amigo, sobre o ordenamento jurídico, mais do que falar do próprio ordenamento aos autóctones. Mas também não tem tanto interesse assim em conhecer o que é o direito português e espanhol, se eventualmente lá não é aplicado, nem tem nenhum interesse sobre o direito nacional. E então esta tese nasceu desse interesse e das casas onde eu fui, como dizia o professor Fabrício, ensinando ao longo da Europa, do mundo e do mundo ibero-americano, onde eu me movo cientificamente, poder escrever alguma coisa sobre o direito brasileiro que não tivesse já sido escrita por outros. E então, com a metodologia, e eu falei aqui muito bem aos nossos alunos de mestrado que também aqui participaram no painel que eu tive a honra de coordenar, é uma visão que eu penso que pode ser útil, ainda que singela, sobre o que é o direito de gestação de substituição no Brasil, de um cultor que investiga a legislação portuguesa e espanhola há cerca de 20 anos sobre esta matéria na ótica dos tratados internacionais de direitos humanos. E então o que é que eu aqui trouxe para vos maçar, penso brevemente. Vamos ver se em 10 minutos mais. As leis espanhola e portuguesa de reprodução medicamente assistida, RMA, não são completamente diferentes. Situam-se entre as posições liberais americanas e as posições tradicionais, ou mais tradicionalistas, italo-alemãs. O estudo atual tem por objetivo descrever as duas leis em questão, no caso a Lei 14 de 2006 e, por coincidência, neste caso espanhola, e a Lei 32 de 2006, e verificarmos que o ordenamento brasileiro não tem nenhuma legislação, não tem um verdadeiro marco jurídico na matéria de gestação de substituição. E aqui era a primeira porta de direito luso-brasileiro para reflexão e debate que eu queria vos trazer. O presente estudo tem por objetivo analisar as duas leis em questão, a portuguesa e a espanhola num contexto ibérico em que eu me movo, a tal 14 de 2006 e 32 de 2006 sobre técnicas de reprodução medicamente assistida, e as suas alterações e as resoluções, por seu lado, do Conselho Federal de Medicina do Brasil, de uma perspectiva comparada das soluções encontradas na análise dos ordenamentos português, brasileiro e espanhol, para a problemática que eu elegi para a minha tese de pós-doutoramento na Universidade de Salamanca, como complemento à minha tese de doutoramento, que já era sobre estas matérias, e à minha tese de mestrado, que era sobre os embriões existentários nas técnicas de reprodução medicamente assistida, que era a gestação de substituição. E que foi o quê? Uma matéria que não coube no âmbito, ela própria em si era tão densa, tão diferente, tão moderna, que não cumpria a NIDIR e juntaram um capítulo mais da tese que já estava com 500 páginas à época. E então, nessa circunstância, uma vez que ainda é um modelo antigo de doutoramento que depois o sistema bolonhês acabou por extinguir, mas, portanto, eu já sou um jovem antigo nessa circunstância. E então achei muito interessante, porque um investigador do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca a fazer uma investigação complementar de direitos humanos em perspectiva comparada, que é em si o meu pós-doutoramento na Universidade de Salamanca, foi-me dito institucionalmente e administrativamente que era pretendido que, como candidato, aliás, becário e bolseiro da Fundação General da Universidade de Salamanca, que o trabalho a desenvolver durante aquele ano de estudos era efetivamente, na ótica dos direitos humanos, uma matéria a eleger, neste caso escolhi o direito biomédico e a reprodução medicamente assistida no âmbito do direito ao acesso à saúde e das políticas públicas no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos,
no sentido Espanha-Brasil. Uma vez que o centro é o centro da Universidade de Salamanca e o Centro de Estudos Brasileiros, fazia todo sentido implementar e criar, foi assim que foi criado, a investigação científica, nomeadamente na área do direito e do direito brasileiro. E eu pedi à coordenação um pequeno twist. Disse, bem, está certo, eu sou o mais ibérico, o mais hispânico dos portugueses, o mais português dos espanhóis, não sou brasileiro e estou muito bem a seguir a senda dos convites internacionais que me têm vindo a ser feitos nestas matérias, mais sobre o direito internacional, mas queria falar um bocadinho mais sobre o direito interno. Já tenho o direito brasileiro, já tenho o direito espanhol e o centro permite-me que eu estude esta matéria de uma maneira interdisciplinar e assim larga sobre os direitos humanos, mas eu sou português e nacional e contribuinte português. E o sistema português, no caso da gestação de substituição, que é uma matéria que eu investiguei que me ficou a saber a pouco, porque não integrei na minha tese de doutoramento uma questão de oportunidade de tamanho, até administrativo, penso que caberia agora analisar. E o sistema português é diferente do sistema espanhol, que é, por sua vez, diferente do sistema brasileiro, que também não é em si um direito federal. E parece-me que encaixa perfeitamente na tese. E eles autorizaram. Portanto, fui o único colega português, não brasileiro, que para além de escrever de um direito comparado brasileiro e espanhol, inseri uma versão portuguesa. E por isso deu à estampa esta obra, uma vez que o trabalho, em termos administrativos de pós-doutoramento na Universidade de Salamanca, ainda que anual, não permitia uma extensão como é esta aqui, ainda que seja reduzida, com bibliografia de cerca de 140 páginas. Obviamente, em qualquer tese de pós-doutoramento, basicamente entre 25 e um máximo de 50. Ora, eu extravasei largamente, até porque incluí um comparativo de direito de um país que não era pedido. Nessa circunstância, fiquei com um material a mais, e quando me pediram, quer publicar? Eu disse, quero publicar, mas vou publicar em nome próprio, em mote próprio e responsabilidade própria, até porque estou a analisar 3 sistemas de direito, num dos quais eu sou nacional, num dos quais eu falo a língua e em 2 dos quais eu sou membro da universidade e nos outros tenho tido várias solicitações e nunca tinha ido a falar de direito nacional brasileiro, vou sempre a falar de direito europeu. E achei que não era assim tão interessante, haveria outros muito melhores a falar sobre essa matéria e sobre direito brasileiro havia os brasileiros. Portanto, o que é que eu teria para aportar? Uma reflexão desta natureza, penso que tenho saído bem e tenho sido bastante convidado por universidades brasileiras para fazer este prelúdio. Outros agora mais recentemente, mas este pelo menos. E aqui pretendeu-se mostrar as soluções trazidas pelas 2 legislações com espírito crítico e construtivo e através da análise comparativa dos 2 referidos textos legais, o português e o espanhol, com formadores dos respectivos marcos jurídicos nos 2 países e em comparação com o possível marco jurídico brasileiro, neste caso, sugerindo que no futuro ambos ou todos possam vir a crescer conjuntamente com a perspectiva espanhola que se vê originalmente mais aberta que a portuguesa de 2006 até 2016, estes 10 anos que eu estudei este ordenamento e ainda em vigor atualmente, prevê-se agora que no futuro possam ser as novas, que já não são novas atualmente, mas quando eu tinha escrito sim, 2017, 2018, alterações à lei de progressão medicamente assistida em Portugal, que podem, em matéria de gestação de substituição, ao contrário dos momentos anteriores, tinha sido a legislação espanhola que estava à frente, estava mais ponteira, como se costuma dizer, a influenciar, não tanto o ordenamento brasileiro, mas sobretudo a prática clínica brasileira, sim, mas não tanto o ordenamento, não é, as resoluções do Conselho Federal de Medicina não são um marco jurídico em si, é uma das minhas conclusões, mas, nomeadamente, a influenciar a legislação portuguesa, agora foi a legislação portuguesa que, no caso da gestação de substituição, deu um passo um bocadinho mais afoito do que a legislação espanhola e presumia eu que pudesse vir a influenciar mais profundamente a visão mais conservadora nesta matéria em particular, uma vez que a lei espanhola, em 2006, foi considerada a lei de progressão medicamente assistida mais progressista da Europa em particular. Mas depois a portuguesa igualou nos anos subsequentes e a partir de 2016 para 2017, quando eu fiz este trabalho de pós-doutoramento, efetivamente influenciou a lei espanhola nesta matéria, sendo que a lei espanhola considera, e considerava ou considera, como entenderem, os contratos de gestação de substituição nulos, como aliás fazia a antiga lei portuguesa anteriormente, que deixou de fazer, e por isso a portuguesa está mais à frente nesta matéria e possibilita esta realidade, quando no caso da legislação espanhola ela considera o contrato nulo, e no caso do momento clínico ou jurídico brasileiro, mas indicamos que as resoluções do Conselho Federal de Medicina, que regulam aquilo que é chamada a doação temporária de útero no Brasil,
permite a gestação de substituição nesse continente ou nesse país, não são, na nossa opinião, um verdadeiro marco jurídico parlamentar nacional, o que nos permite a mim, concluir no futuro e agora ainda, quando estou presente lá e aqui perante vocês, que são minhas testemunhas luso-brasileiras neste auditório e também na nossa sala virtual online, não são um verdadeiro marco jurídico parlamentar nacional e federal, o que nos permite concluir que no futuro abre-se a necessidade de criar uma lei nacional brasileira unificadora, ao exemplo das duas leis ibéricas estudadas de Portugal e de Espanha, que analisámos no nosso comparativo sobre gestação de substituição. E assim, cumprindo com o meu horário, recomendo com humildade. Eu tenho muitas solicitações, toda a gente me pergunta: professor, onde é que podemos comprar o seu livro? Eu não vendo livros, como devem compreender. Embora o livro seja meu, ele só é possível adquirir na Ratio Legis, na Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca. Não sei se é online. Ele está citado online, mas depois não está comercializado online, porque a minha ideia não é vender ciência. Agora, nesta circunstância, é uma edição própria para que ninguém se possa apropriar, nem ser responsável pelos conteúdos científicos aqui reproduzidos, que não eu próprio. Sendo que, em minha defesa, eu fui avaliado numa banca internacional com todos os doutores e pós-doutores de Salamanca, de Portugal e do Brasil, para depois reunir esta matéria. De qualquer das maneiras, pretensiosamente, ao contrário de outro livro científico, eu considero que isto é um manual para advogados, outros médicos e juristas portugueses, brasileiros e espanhóis e outros utilitários do sistema de saúde, ou mesmo famílias ou grávidas ou outras pessoas que tenham interesse na sociologia, na psicologia jurídica e que, na ótica da reprodução assistida e do direito internacional dos direitos humanos, eventualmente procurem um apanhado, uma pequena singela reflexão minha, que não é vinculante para quem a lê, e que tem os trechos objetivos da lei que não são fáceis de dominar, para as pessoas, na final, sejam juristas, sejam magistrados, sejam outros práticos médicos ou clínicos, possam ajuizar por si, ética e bioeticamente, daquilo que devem ter em conta quando tomam a decisão de aceder às técnicas de reprodução medicamente assistida segundo os Tratados Internacionais de Direitos Humanos e, em particular, à gestação de substituição em Portugal, em Espanha e no Brasil. Muitíssimo obrigado, espero que tenha sido conclusivo, pelo menos cumpri aqui com o meu tema e desejo muitas felicidades a todos e a todas. Muito obrigado. Penso que cumpri, ilustre Presidente. Cumpriu com louvor e com sobra de tempo aí. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, professor. Palestra realmente interessantíssimo, o assunto é muito interessante. É mais apimentar, lá está, como os artigos científicos, a procura destas matérias e em si não descredibilizar de maneira nenhuma o trabalho feito pelo Conselho Federal de Medicina, mas dizer que não podem ser os médicos a decidir o direito, como não podem ser os advogados e os juristas sozinhos a integrar matérias de direito médico e biomédico sem o conselho e o apoio dos técnicos que praticam as técnicas em si. E nessa circunstância, ao fazermos assim, estamos a defender os direitos fundamentais e a cumprir com os tratados de direitos humanos ratificados por estes 3 países, que aqui também, com alguma singeleza, também representam de alguma maneira. Muito obrigado, Nildo. Muito obrigado. Cumprimos o horário com grande sobra, que facilita, de certa forma, o andamento dos trabalhos. Vou passar agora a palavra para a professora Célia Rosenthal, que é advogada, doutora em Direito do Estado, mestre também em Direito do Estado, é graduada pela PUC de São Paulo e professor do programa de mestrado em Direito da pós-graduação da Unifiel. Professora Célia, por favor, a senhora tem a palavra, então, durante 30 minutos. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os colegas. Magnífica reitora, professora doutora Maria de Lourdes Duarte. O senhor professor preside esses trabalhos. Obrigada pela sua apresentação e pela organização desses painéis, dessas palestras excelentes que tenho acompanhado.
Quero agradecer muito ao professor coordenador do Centro Fiel, porque o professor Dr. Flávio Martins nos proporcionou essa oportunidade de participar desse congresso internacional para a exposição das nossas ideias, para a discussão dos nossos trabalhos, ouvi muito a respeito das teses de doutorado dos colegas, dissertações, publicações, artigos, vou trazer um pouquinho das minhas considerações também. O meu colega, professor doutor João Luiz Barbosa, nessa semana o nosso café ficou prejudicado na quinta-feira à noite, mas é por uma finalidade muito mais nobre, a participação nesse congresso aqui, com a participação presencial do senhor, então eu fiquei muito feliz com a sua palestra, com a sua exposição, e passo as minhas considerações, que eu organizei alguns pontos que eu gostaria de trazer a minha proposta também, claro, a respeito da minha linha de pesquisa, a respeito dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão. Recebi uma proposta recentemente, faz umas 2 semanas, para publicar uma nova edição do meu segundo livro, a respeito da dignidade da pessoa humana, e eu fiquei feliz com essa proposta, mas já começo a minha exposição dizendo que também me causou uma apreensão. Fiquei muito assustada de perceber que essa minha obra, esse meu livro sobre a dignidade da pessoa humana, ele continua atual, porque foi também a minha tese de doutorado, em que eu defendia a validade universal do princípio da dignidade da pessoa humana, pelos valores consagrados, né, para a sustentação desse princípio, como se fossem valores universais que não dependessem, que não poderiam depender da decisão doméstica de cada Estado soberano. Então, como se não fosse aceitável atualmente, mas é que o que me causa perplexidade é que o livro, né, foi publicado em 2003, faz exatamente 20 anos, e a gente percebe que as persistentes violações em vários países, né? A gente até pode citar alguns países na ditadura sanguinária da Coreia do Norte, na escravidão na Mauritânia, campos de concentração com crianças trabalhando, enquanto nós estamos aqui no Congresso de Direitos Fundamentais, esses campos também na Coreia do Norte, a questão da privação de direito das mulheres em diversos países, então a desigualdade, o racismo, e não só pela ineficiência dos Estados que consagraram os direitos humanos no seu rol de direitos fundamentais, porque nós podemos citar com muita tranquilidade, sem nenhuma... não é uma questão de dizer, está vendo, no nosso vizinho ocorrem violações. Nós também temos muitas violações no Brasil, temos muitas violações em países que consagram os direitos fundamentais, já positivaram internamente os direitos humanos, mas por ineficiência do Estado, não que isso seja menos grave. Mas nós temos, ao lado da ineficiência do Estado, que daqui a pouco a gente vai voltar a falar a respeito dela, mais especificamente no ponto da liberdade de expressão, países que simplesmente não só não consagram, não internalizaram, não trouxeram o rol de direitos fundamentais para consagrar os direitos humanos, mas que violam sistematicamente, porque as suas próprias leis são ditatoriais e primam pela violação de direitos das mulheres, das minorias, minorias religiosas, os yazidis, por exemplo, são perseguidos. Então, existem situações de violação em muitos estados, a gente nem conseguiria aqui esgotar
todos os exemplos que eu mesmo anotei aqui, não quero ficar muito tempo, a questão das crianças, minorias étnicas, né? Para a gente falar de Arábia Saudita, por exemplo, a forma como o Irã trata as mulheres também. Então, essas violações, elas demonstram que o livro que defende a preservação da dignidade da pessoa humana num plano internacional, ele persiste atualizado. Inclusive, na proposta para a nova edição, a diretora da empresa me perguntou: vai atualizar o livro, doutora? Vai trazer? Eu disse: sim, vou atualizar. Fiquei com um pouco de vergonha de dizer: não, esse livro já é do jeito como ele está. Eu vou reler o livro, vou reler pela milésima vez, mas ele não tem muita atualização como outros artigos que a gente reescreveu ou trouxe novas considerações, né? Então, nós temos duas fontes de violações: de um lado, as ditaduras, e de um lado, as democracias ineficientes, né? As falsas democracias. Então, é uma consideração a questão da universalização dos valores humanos, da dignidade da pessoa humana, no sentido de que o Estado soberano ele não pode ter o direito de privar as pessoas do princípio da dignidade da pessoa humana. A gente ainda enxerga esses países como antigamente nós olhávamos para a violência doméstica, né? É na casa do vizinho, ele faz o que ele quiser. O problema é assunto particular. Ele espanca a mulher, ele mata a mulher, e em briga de marido e mulher, aqui no Brasil se diz assim, se dizia, né? Alguns ainda dizem, não se mete a colher. E é assim que a gente, no plano internacional, observa Irã, Arábia Saudita, Afeganistão, a Coreia do Norte, a Mauritânia, o Gabão. Nós olhamos essas violações de direitos humanos como se fossem problemas domésticos, e a comunidade internacional tem uma limitação que não me parece de ordem moral, parece mais uma questão de ordem prática, né? Nós temos uma dificuldade em dizer: olha, a ONU, além das recomendações, né, para que não se mantenham crianças em campos de concentração agora, dia 5 de setembro de 2023, além de dizer: olha, isso não é bonito, não tem que fazer assim. Deveria haver uma intervenção, porque no direito nós temos a possibilidade de usar as nossas ferramentas, o nosso Tribunal Penal Internacional, as nossas condenações, é a força jurídica que nós temos e deveríamos utilizar, né, a partir dos nossos valores que são universais para a preservação da dignidade da pessoa humana, para que haja, então, integridade física, integridade moral, a integridade intelectual, o direito aos estudos, o direito à moradia digna, né? E claro, é fácil falar dos outros países, eu não deixo de lado as democracias que também prezam, né, só na lei, só na teoria dos direitos fundamentais, e deixam, né, de lado a sua preservação por conta da ineficiência, e não é só a ineficiência do executivo, não é falta de lei, como já se disse aqui, o professor João Luiz Barbosa disse muito bem, no Brasil nós temos essa cultura da criação de leis, nós criamos leis para resolver no dia seguinte, no dia da entrada em vigor, e quando não tem vacatio legis, é no dia da sua publicação que vai acabar o problema social. Então, nós temos essa cultura da criação da lei. Se nós aplicássemos no Brasil 10% das leis que estão atualmente em vigor, nós teríamos uma realidade que não se encontra nos chamados países de primeiro mundo, em relação ao racismo, em relação ao preconceito, em relação à discriminação. Falta somente aplicar a lei. Tem que condenar, tem que indenizar, tem que repudiar, e esses valores, eles não são só das democracias, eles são universais, e nós precisamos preservá-los
em todas as partes, em todos os estados soberanos, como membros que somos de uma comunidade internacional. Afeta a todos nós toda a violação, afeta a todos nós o genocídio, né? Afeta a todos nós a perseguição por conta de questões religiosas, as minorias étnicas, a questão dos costumes. É uma questão ainda curiosa, porque quando a gente apresenta, né, essas considerações, eu sou muito acostumada a publicar artigo que só eu acho, só eu que tenho aquela ideia, as pessoas costumam falar contrariamente, fiz algumas vezes, nos últimos tempos, alguns artigos a respeito de responsabilidade patrimonial do Estado em matéria de segurança pública, a questão, né, de câmera de segurança. Então, eu sou muito acostumada a defender ideias que são, às vezes, individuais, vamos chamar assim, as pessoas costumam sempre achar o contrário, mas me causa perplexidade o fato de alguém discordar da tese de que a dignidade da pessoa humana é um valor universal, né? Então, assim, e há uma distinção, né, que nós fizemos, inclusive, no livro, entre dignidade humana, preservando, então, os valores relacionados a toda a humanidade, direitos relacionados ao meio ambiente, por exemplo, dignidade da pessoa humana voltado, por exemplo, para a liberdade individual de manifestação do pensamento, né? Então, liberdade da pessoa humana. Essa questão de muitos discordarem dessa validade universal de um princípio que se sustenta pela preservação dos direitos humanos e que deveriam ser, em todos os estados soberanos, também chamados direitos fundamentais, isso me causa perplexidade, porque não se trata de valores ocidentais. Eu tenho muita crítica a essa expressão, eu acho que ninguém nunca falou isso, mas não tem valor oriental, valor ocidental. Mas são os valores ocidentais. Os Estados Unidos, que gostam de democracia, nos Estados Unidos gostam de democracia, no Oriente, como assim? Né? É só perguntar para uma mãe em qualquer parte do mundo se ela quer assistir a alguma violação em relação a um dos seus filhos, qualquer que seja o povo, qualquer que seja a minoria étnica, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a cultura. Não existem valores ocidentais. Nós só temos valores humanos a preservar e são relacionados à vida, repudiar a violência, o estupro, a mutilação, a tortura, né? Então, nós temos valores universais dessa natureza. Não há que se tolerar que cada país tenha a prerrogativa de cometer as próprias atrocidades como se fosse uma questão doméstica, como nós víamos e assistíamos calados antigamente à violência doméstica, que hoje, até recentemente, no âmbito civil, nos condomínios, só me engano, ano passado, né? O retrasado, até o condômino e o síndico têm a obrigação de notificar quando se trata de condomínio edilício. Imagine que nem existia essa obrigação até 2 anos aqui no direito brasileiro. Então, nós temos que mudar essa mentalidade no sentido de que a outra família, portanto, o outro Estado entre países, ele não tem essa prerrogativa de violação dos direitos humanos. Toda violação atinge toda a humanidade. O direito de liberdade, que eu queria já falar a respeito dele, né? Ele tem uma curiosidade, porque ele não é fruto de lutas sociais. Não, ele surge pleno. Ele vem sendo reprimido, ele sofre uma evolução diferente, né, se nós formos analisar e pesquisar o seu desenvolvimento, a resenha histórica, porque é um direito que não encontrava limitação e que depois nós percebemos que o direito absoluto, ele também é uma fonte de violações. Então, todo direito precisa ser relativizado e essa colisão de princípios, né, é muito clara para nós. Nós ensinamos
nos direitos humanos, no primeiro semestre, segundo semestre do curso de Direito, na graduação, que não há um direito absoluto de liberdade de ir e vir, porque o outro tem inviolabilidade de domicílio. Da mesma forma, nós não temos a liberdade de expressão absoluta, porque existem outros direitos fundamentais que precisam ser preservados. O direito à honra, à intimidade, à imagem, à privacidade. Então, existe sempre a relativização de todo o princípio, mas existe também uma sensação de que a sociedade se esquece que a regra não é a restrição, a regra é a liberdade. A restrição é a relativização desse direito. Então, se nós formos caracterizar, né, o direito da liberdade como princípio universal, né, um princípio basilar para a preservação da dignidade da pessoa humana em todos os seus aspectos e por todos os meios, inclusive pelas redes sociais, nós temos que pensar na liberdade como uma regra, né? E a relativização como uma exceção. A restrição é a exceção, né? Então, eu só posso ser privada do meu direito de me manifestar se eu estiver atingindo um direito fundamental de terceiro, né? E é muito difícil essa questão da solução, da colisão, né, do choque entre princípios, porque alguém vai precisar definir se a minha liberdade de expressão extrapolou o limite ou se eu ainda estou resguardando o chamado núcleo essencial, a minha zona de autodeterminação, e posso me manifestar com total liberdade. Então, existe hoje também, eu percebo até no ambiente de trabalho, eu percebo nas festas, nos casamentos, na família, existe um excesso de sensibilidade. O direito nunca protegeu quem é excessivamente sensível, né? A pessoa que fica muito chocada, muito chateada, é com uma crítica de trabalho, né? Com uma questão, já virou um assédio agora, né? A gente que faz coordenação de curso, eu tenho 2 coordenações aqui de graduação em outra instituição, é muito complexo, é tudo muito complicado, né? A gente, de vez em quando, escuta, não, isso não pode falar, isso você não pode falar. Eu posso falar desde que eu não atinja direitos fundamentais de terceiro. Uma crítica, daqui a pouco vai ter crítica artística, crítica jornalística. Eu fazia, ainda recém-formada, isso já faz muito tempo, faz já nem sei quanto tempo que faz, desde 1995, em 95 eu me formei. Eu fazia a defesa de caricaturista de jornal de grande circulação, prezando, né, o direito de liberdade de expressão desses caricaturistas. Daqui a pouco não pode mais nem o crítico do teatro dizer que não gostou da peça, né? Existe um excesso de sensibilidade. E aqui no Brasil, nós temos que tomar muito cuidado, porque se eu já estabeleci, né, que esse meu livro, a respeito da dignidade da pessoa humana, não mudou em nada, ele é muito triste dizer, ele está atualizadíssimo. As violações persistem em todas as partes do mundo, inclusive nos países ditos democráticos, inclusive no Brasil. Se eu tenho isso a dizer em relação ao livro sobre a dignidade da pessoa humana, em relação ao meu livro da liberdade de expressão, as coisas só pioraram, porque anotei aqui, inclusive, uma das conclusões desse livro, né, que em 1997, veja, esse é outro livro da liberdade de expressão, eu dizia, fazia sentido em 1997, jamais foi tão ampla a garantia aos direitos fundamentais, dentre os quais se inclui o direito de liberdade de expressão, como no atual sistema da Constituição Federal de 1988. Isso era em 1997. Esse livro eu atualizaria. Hoje nós temos, sim, que tomar muito cuidado. Nós temos sombra de censura, nós temos excesso de sensibilidade. E há, no Brasil, não é segredo, uma polarização política, e é muito curioso, porque eu sempre explico para os meus alunos, também dou aula de metodologia do trabalho acadêmico, que entram já com a sua
conclusão da dissertação de mestrado para começar a desenvolver a sua fundamentação. É uma inversão total, né, de lógica e de organização. Eu acho isso, ponto. Agora eu vou pesquisar para fundamentar a minha opinião religiosa ou política, ou da minha criação, que é mais conservadora, ou da minha conservação, que é de vanguarda, como se dizia, né, que é mais moderna. Então, nós temos, como cientistas do direito, como professores, nós temos que nos livrar, né, o máximo possível, se é que é possível, dos nossos preconceitos, das nossas preconcepções, né, para que haja uma pesquisa isenta. Né? Então, houve uma discussão a respeito do projeto de lei, não poderia deixar de falar a respeito dele, né? 2630 de 2020, e já cada um levantou uma bandeira apoiando o seu lado político aqui no Brasil. O nosso Congresso não é para posicionamento político, e ainda que fosse, eu jamais iria fazer aqui discussão política. Fiz um levantamento, até para provar isso, de aspectos negativos, outros positivos, alguns que nós precisamos tomar cuidado, outros que são excelentes, do mesmo projeto. Né? Então, como estudiosos, e também analisando, né, a Lei de Serviços Digitais da União Europeia, também relativamente recente, novembro do ano passado, que seguiu, né, a União Europeia, o exemplo da Alemanha, que trouxe a questão da responsabilização e também da transparência, né, como os pontos mais importantes do controle da liberdade de expressão pelas redes sociais. Então, se a gente precisa fazer aqui uma conexão dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, com o princípio da liberdade de expressão, o que nós não deixamos, né, escapar aqui nessa crítica ao projeto, e vários colegas juristas também nesse ponto ineditamente concordam comigo, né, dizendo o seguinte: nós não podemos aceitar que outro órgão que não seja a função judiciária do Estado venha a limitar o nosso direito de liberdade de expressão. Esse é o ponto. A ineficiência do Estado, a lentidão do judiciário, a falta de confiança no poder que deveria exercer a jurisdição, dizer o direito, dirimir conflitos, essa falta de confiança, essa ineficiência já justificou muita coisa. Nós não temos um Estado eficiente, então nós achamos naturais as comunidades, que eram chamadas de favelas antigamente. De vez em quando um desabamento, pessoas soterradas, e nós passamos a enxergar com naturalidade em função da ineficiência do Estado. Nem quero entrar, porque também nem é o meu tema, na discussão sobre a descriminalização das drogas, mas também existe, só para a gente fazer aqui uma conexão, uma sensação de que a ineficiência do Estado, isso eu não consigo controlar, então vamos deixar como natural. A Cracolândia, nós não conseguimos controlar, então ela faz parte, vocês precisam tolerar essas pessoas nas ruas sofrendo, né, as pessoas que têm vício em droga, vício em álcool, vamos tomar como naturais, porque o Estado não consegue resolver, e assim começa uma sensação de que nós estamos aceitando violações em função da ineficiência do Estado. Então, de novo, para a gente retomar a questão da liberdade de expressão, a questão da entidade autônoma de supervisão. Imagine um projeto de lei que cria um órgão para regulamentar, fiscalizar a sua observância, instaurar processos administrativos e aplicar sanções em relação às big techs, né, quando ocorre, por exemplo, a violação, as fake news, pregação, por exemplo, de ataques às escolas, né? Então, nós estamos muito motivados a limitar a liberdade de expressão. Temos a questão de grupos nazistas, temos pedofilia, temos o risco, como
como se diz, de ataque à nossa democracia, nós temos organização de ataques à escola e creches, então nós estamos muito motivados a atacar a liberdade de expressão, e com isso nós devemos tomar muito cuidado. Muitos aspectos da lei são excelentes, não sei se eu vou ter tempo de comentar a respeito de todos eles, anotei excelentes aspectos, né? Por exemplo, a criminalização da divulgação de conteúdos falsos por meio de robôs, né? Por exemplo, a identificação de contas automatizadas para dizer que elas não são né, manifestações pessoais, né? Algumas big techs já disseram que isso é muito difícil na prática, mas o problema é todo delas, né? Elas precisam arrumar tecnologia para que haja, então, segurança na informação. Transparência, né? A questão de haver sede no Brasil dessas empresas, né? Como é a Meta, como é, né, o Twitter, agora não é mais o nome Twitter, já mudou, né? Como é a questão do Telegram. Então, que haja, por exemplo, responsabilização, e eu vou concluir com essa questão da responsabilização, mas não é pela ineficiência do nosso Poder Judiciário em fazer cessar, né, as manifestações nazistas, dos pedófilos, dos grupos terroristas, não é por causa da ineficiência do Poder Judiciário que nós podemos entender que o tal órgão fiscalizador possa, por exemplo, limitar a nossa liberdade de expressão, como se fosse, eu já ouvi esse tipo de comparação, uma agência nacional reguladora de águas, da telefonia, do gás, né, da energia. Então, nós temos a Anatel, por exemplo, para fiscalizar o serviço de telefonia. Veja, as agências para que haja a preservação dos direitos do consumidor, né? Imaginem uma agência para dizer o que você pode ou não falar nas redes sociais. Então, é o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ele age de acordo com os princípios constitucionais do processo. Eu quero um juiz natural, certo? Eu não quero pessoas escolhidas para que possam elas selecionar, filtrar a minha manifestação do pensamento. Kant, ele já dizia o seguinte: privar a pessoa da liberdade de expressão é privar do próprio pensamento. O ser humano ele tende a não desenvolver ideias, teorias e raciocínios se ele não tem o poder de compartilhar esse tipo de manifestação com os seus pares, né, com as outras pessoas. Então, eu vejo nas conclusões, a gente tem ainda aqui 2 minutos, né, para dizer, nós temos, sim, um princípio limitado da liberdade de expressão, um princípio, como todos os outros, que precisa ser relativizado, que precisa ser contido. Nós assistimos à discussão de um projeto de lei com muitos pontos positivos que nós precisamos destacar, sim, né, porque são pontos excelentes, mas precisamos tomar muito cuidado com a criação de órgão fiscalizador. Ele nos traz a sombra da censura e nos inspirar, né, na lei da União Europeia, que nós mencionamos aqui, o Regulamento dos Serviços Digitais, que também, por sua vez, teve como fonte inspiradora o direito alemão, que criou 2 pontos importantes, que é a questão da agilidade das empresas, das grandes companhias, né, e provedores, no sentido de retirar do ar os conteúdos nocivos, as mentiras, as fake news, o que é perigoso para a nossa democracia e para a nossa integridade, para a preservação da própria dignidade, e, por outro lado, a transparência em relação à atuação nesse mesmo sentido. É a plataforma que inclui, né, geração de relatórios, o que vem sendo feito. Inclusive, eu vi uma proposta, esse projeto de lei, pelo ministro do Supremo, né, um deles dizendo que deveria haver a responsabilização. Nós já temos a responsabilização. Como eu disse já nessa minha exposição, nós precisamos simplesmente do cumprimento da lei. Do cumprimento da lei. Se é para retirar o conteúdo nocivo, é imediata retirada do conteúdo nocivo. Se é para responsabilizar,
as Big Techs, que sabem da sua responsabilidade, que estão, inclusive, compartilhando e de acordo com a regulamentação, e deveriam mesmo responder com montantes muito altos, valores altos, para que possam sentir, né, a sua responsabilidade, porque cifras muito pequenininhas nem vão levar a uma reflexão mais profunda, como a gente diz aqui no Brasil, né, vale até a pena a violação, porque a indenização é pouca, então persiste a violação de direito. Não, cifras altas, indenização, responsabilização, mas uma responsabilização que só pode ser estabelecida pela função judiciária do Estado. Nós precisamos fazer com que os processos sejam céleres, que mais juízes sejam, então, aprovados nos concursos, que sejam realizados mais concursos, que haja, portanto, uma forma eficaz, célere, de o próprio Estado, através da sua função judiciária, dirimir esses conflitos, responsabilizar tanto os provedores, as Big Techs, quanto a pessoa, o indivíduo responsável, né, pela fake news ou por propagar ideais terroristas, nazistas, pedófilos, por exemplo, que eles sejam apenados, mas não é por um órgão terceiro, que nós não temos previsão na nossa Constituição de um órgão censor aqui no Brasil. Eu gostaria de falar muito mais, tem mais anotações que os senhores podem ver aqui, ficou comprido, mas eu já encerro, agradeço a todos pela oportunidade da participação, por terem me escutado até aqui, aos colegas, aos professores, todo o meu respeito, agradeço muito essa oportunidade, quero dar um abraço em todos, da próxima vez, quem sabe pessoalmente, e obrigada. Eu não escuto ainda, acho que está sem o som para a gente, né? Boa tarde, professora Célia. Muito obrigado pela sua contribuição. São assuntos extremamente interessantes, mas muito mais que interessantes, eles são relevantes. E a gente tem que discutir essas coisas cada vez com mais profundidade. Quero agradecer também o professor João, quero agradecer o professor Proença também, por terem participado desse último bloco de palestras. Foram 3 palestras, na realidade, que elas têm uma diferença muito grande, mas, ao mesmo tempo, elas se interconectam. E isso é o mais interessante de tudo, né? A gente está produzindo ciência de uma forma que a gente consegue observar todas as conexões e quão importante é isso tudo, ainda mais nos dias de hoje, quando a gente tem mudanças extremamente importantes e sensíveis nas relações humanas, nas questões éticas. A gente tem uma fluência de novas tecnologias que a gente desconhece ainda em profundidade, a gente não tem nem ideia que impacto isso vai ter nas nossas vidas, inclusive no planeta que a gente vive. Quero agradecer, então, a presença de vocês e dizer que foi um prazer poder presidir esse bloco de palestras com 3 professores, 3 pesquisadores tão importantes para contribuir com o nosso estado da arte de hoje. Muito obrigado.